Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas? Olá a todos! Nesse vídeo iremos falar sobre as mulheres. Elas são personagens importantes nas histórias escritas por Deus. Elas aparecem em diferentes contextos da narrativa bíblica, desempenhando as mais diversas funções e tarefas, servindo como instrumentos de Deus. Da criação, queda e redenção às origens do cristianismo. A presença das mulheres destaca histórias comuns e os momentos mais importantes da Bíblia. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e comentar. Ajude-nos a divulgar esse canal e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Fortes mas frágeis, humildes e vitoriosas, magistrais e derrotadas, belas e virtuosas, trabalhadoras e delicadas. As mulheres da Bíblia, embora complexas, nos ensinam bons e maus exemplos de maneira simples. A Bíblia não endossa todas as ações dos personagens que descreve. Mas, claro, podemos aprender com todos os exemplos e aprender com as personagens femininas, tanto suas qualidades quanto seus erros. 1. Ana, oração e entrega a Deus. Ana, atribulada pela sua situação, estéril, hostilizada pela sua rival, derramou seu coração diante de Deus, em oração e clamor. 1 Samuel 1,15. Quando somos afligidos, qual a nossa atitude? Ressentir, contender, murmurar? Ana nos ensina a buscar aquele que pode solucionar os nossos problemas. A oração continua sendo o melhor meio de nos achegarmos a Deus com confiança, por intermédio de Jesus. Entregue a Ele a sua vida e seus problemas. Confie no Senhor, mesmo que aflições e a hostilidade do mundo lhe façam sofrer. Lembre-se, Deus é tudo o que você mais precisa e com Ele você é mais que vencedor. 2. Rainha Esther, jejum e intercessão. Esther deu outro exemplo importante de contrição, como intercessora pelo povo judeu perante o rei Assuero. Mas antes disso, ela buscou e humilhou-se com jejum diante de Deus, o Rei dos Reis, a fim de abençoá-la na sua causa. Esther 4,16. Esther mostrou que vale a pena pagar o preço pela vida, salvação e livramento do nosso povo. Ore, jejue e interceda pela sua família, amigos, vizinhos, etc. Busque a Deus pela transformação da sociedade e para a salvação de todos que estão à sua volta. 3. Abigail, conselho e sabedoria. Abigail demonstrou ser uma mulher bastante sábia e pacificadora. No episódio entre Davi e Nabal, ela intercedeu pelo marido bruto que agiu mal contra Davi e seus servos. Além de assumir a culpa pela atitude reprovável do marido, 1 Samuel 25:24, Abigail evitou que Davi fizesse vingança pelas próprias mãos, poupando a vida do marido e o iminente ataque à sua própria família. Peça sabedoria a Deus para conseguir analisar as situações e não agir precipitadamente. Agir por impulso só gera consequências ruins. Seja sábia e dê bons conselhos. Toda a sua família e aqueles que estão à sua volta serão beneficiados se você agir conforme o conselho de Deus. 4. Maria, jovem agraciada por ser mãe do Messias. Maria era uma jovem temente ao Senhor, que o obedeceu apesar de poder sofrer duras consequências. Desposada, mas ainda não casada, Maria aceitou o maravilhoso desafio de ser a mãe, ainda virgem, do Cristo prometido. Isso mostrou sua profunda fé e amor a Deus. Lucas 1:45-48. Ela creu aceitando o cumprimento da vontade de Deus e teve a graça de cuidar e carregar no colo o Salvador do mundo. A jovem Maria dá-nos um belo exemplo de fé, renúncia e amor a Deus. Ninguém, nem mesmo nós próprios, é mais importante que Jesus Cristo. Por isso, todos temos razões para dedicar nossa vida inteiramente a Cristo.
Outra lição importante diz respeito à maternidade. Apesar de ser um desafio novo e maravilhoso para todas as mulheres, Deus dá forças, graça e sabedoria para exercê-la. Confie. Lucas 1:37, obedeça e receba ajuda de Deus. 5. Maria de Betânia, amor e adoração sincera. Maria de Betânia foi uma mulher que desejava aprender mais do Senhor Jesus. Ela não perdia nenhuma oportunidade de ouvi-lo e conhecer melhor acerca do reino de Deus. A despeito do que iriam pensar, sentava-se aos pés de Cristo para ouvi-lo, sem temer o que iriam dizer, nem mesmo a reprimenda da irmã Marta. Além de escolher a melhor parte, Lucas 10:42, Maria também adorou ao Senhor, derramando um precioso perfume sobre ele. Mateus 26:6, mais uma vez contrariando quem achava ser um desperdício. Mas por esse ato ela foi imortalizada por Cristo, isto é, será sempre lembrada pelo que fez. Mateus 26:13. Maria de Betânia ensina-nos a ter uma atitude espontânea de adoração e busca por conhecer mais a Deus. Devemos ser intencionais nisso e dedicar as nossas vidas ao amor e conhecimento de Deus. Não se importe com o que os outros vão pensar, ou se acham que é um desperdício de vida. Gaste tempo aos pés de Jesus. Se dedique a adore-o, entregando sempre o seu melhor de coração. 6. Sunamita, hospedando profetas. Essa mulher de Sunem tinha um coração hospitaleiro e empenhou-se em servir aquele que servia ao Senhor. 2 Reis 4:8-10. Ela insistiu com o profeta Eliseu para que comesse em sua casa. A partir daí, sempre que este passava pela região, era recebido para uma refeição e para um breve repouso entre suas viagens. 7. A mulher virtuosa, ter bondade para com os pobres. No poema sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31, lemos que essa mulher cuida dos necessitados e ajuda aos pobres. Ela trabalha com coragem e vigor para assim ter recursos e poder ajudar aqueles que precisam. Provérbios 31, 17 e 20. 8. Pecadora que lavou os pés de Cristo, recepção destacada. Certa vez Jesus estava em casa de Simão, um fariseu que convidou-o para jantar. Mas o anfitrião falhou gravemente, não prestando as honras dedicadas a um hóspede comum, quanto mais ao convidado mais digno de honra, o Salvador Jesus Cristo. Ao contrário do líder religioso, a mulher reconhecida da sua condição, arrependida de seus pecados, lavou com lágrimas, beijou e ungiu os pés de Jesus. Lucas 7:44-50. 9. As mulheres que serviam a Jesus, contribuindo para o bem-estar de Cristo. Um grupo de mulheres discípulas de Jesus não o deixaram no seu momento mais difícil. Enquanto Jesus estava na cruz, muitos discípulos se dispersaram, mas aquelas mulheres não o abandonaram, permaneceram ao seu lado, expressando amor, observando-o no seu momento de dor. Mateus 27, 55-56. Apenas estando presentes ali, provavelmente trouxeram algum conforto ao Redentor. 10. Mulheres que serviram à Igreja e aos Apóstolos, fundamentos de amor. Febe, Priscila, Maria, Romanos 16, 1-6 e Atos 18, 26, Trifena, Trifosa e Pérside, Romanos 16, 12. Eram mulheres que serviam como obreiras na primeira igreja e servindo aos apóstolos e outros cristãos. Tudo o que faziam na obra visava promover o reino de Deus e o encorajamento de seus servos no serviço. O auxílio dessas e outras servas foi fundamental para o crescimento da igreja e propagação do Evangelho de Cristo em muitos lugares. Quem ama serve. Aproveite as oportunidades para servir aos outros, principalmente aqueles que têm servido ao Senhor. Preocupe-se em tornar agradável e confortável suas vidas através de coisas práticas.
Convide um obreiro cristão para uma refeição, faça uma visita a quem sofre, dê um presente e seja presente, faça doações, apoie missionários, ore constantemente, envie uma carta, oferte, enfim, sirva a Cristo servindo quem serve a Deus. 11. Eva, deu ouvidos à serpente e não ao Senhor. A mulher, como também o homem, foram criados de um modo especial. Ambos foram moldados pelas mãos de Deus, feitos conforme a sua semelhança, Gênesis 1:27, e receberam um fôlego de vida do Criador. A mulher, ainda com maior refinamento, foi feita da obra-prima de Deus, foi criada a partir da costela de Adão, Gênesis 2:22, para ser sua auxiliadora e estarem em concordância um com o outro. Contudo, ao dar ouvidos ao inimigo, a mulher foi enganada, 1 Timóteo 2,14, pela sua própria cobiça. Eva, mulher curiosa, teve interesse de experimentar o belo fruto proibido e obter mais conhecimento, Gênesis 3:6, contrariando a palavra de Deus. O que você deseja nem sempre é o melhor. Com a história de Eva aprendemos que fomos criados de um modo especial para um propósito precioso estabelecido por Deus. Mas se desprezarmos o seu amor, não dando ouvidos à sua palavra, perdemos a plenitude da vida que Ele preparou para nós. Não troque a graça pela curiosidade egoísta desejando ser independente de Deus. 12. A mulher de Ló com o coração e a atenção longe de Deus. Ló e sua família escolheram as campinas do Jordão quando se separaram do tio Abraão. Só não sabiam que viveriam no meio de um povo totalmente transgressor, libertino e afastado de Deus. Sodoma e Gomorra, essas cidades seriam destruídas por causa da sua extrema maldade e corrupção. Gênesis 13:13. Ló, a esposa e as filhas foram avisados para que saíssem rapidamente dali, pois o Senhor faria chover fogo e enxofre, castigando aquele povo. A esposa de Ló, infelizmente, não obedeceu o que ouviu, Gênesis 19:26. Olhou para trás com pesar ou talvez com saudade do que deixou e morreu ali, transformada numa estátua de sal. Prosperaremos na vida se ouvirmos e obedecermos a Deus. Tudo que deixamos para trás por amor a Deus, torna-se muito pequeno e insignificante diante do que Ele tem à nossa frente. Ouvir e obedecer a palavra de Deus é fundamental para vivermos plenamente conforme a sua vontade. A nossa vida e família experimentarão as consequências da nossa decisão de obedecer ou não ao Senhor. 13. Sara deu seu marido a outra mulher porque não soube esperar. Deus havia prometido que Abrão seria pai de nações e Sara sabia dessa promessa. Todavia, como o tempo passava e ela não via possibilidades de ser mãe com uma idade tão avançada, Sara entregou o próprio marido para ter um filho com sua serva Agar. A matriarca pensou que o problema estava com ela, Gênesis 16:1-3, então precipitou-se e agiu sem consultar a Deus. Apesar de confiar na promessa, Sara pensou que podia dar uma ajudinha para que Deus a cumprisse. Mas esta não era a maneira que o Senhor queria agir. Ele provou que nada lhe é impossível. Com seu poder, Deus curou a esterilidade de Sara dando um filho ao casal idoso, Gênesis 18:14. Confiar na palavra de Deus pode parecer loucura, quando tudo parece dizer o contrário. Mas, o exemplo de Sara mostra-nos que vale a pena crer no Senhor acima de todas as circunstâncias. Ele é Senhor soberano sobre tudo e tem todo o poder. Consulte a Deus, conheça a sua palavra e permaneça firme. 14. Marta perdeu a melhor parte. Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos da região da Betânia que eram amigos de Jesus. Marta era uma dona de casa singular. Provavelmente tinha tudo no lugar. Gostava de servir e receber bem as pessoas. Até aí tudo bem, mas Marta passava dos limites.
Ela se preocupava demais com essas coisas, colocando-as em primeiro lugar na sua vida. Maria, sua irmã, tinha o Messias em sua casa e colocou-se aos seus pés para ouvi-lo. Naquele momento, todo o resto era insignificante, Jesus era o mais importante. Marta, muito insatisfeita com a indiferença da irmã, indignou-se e tentou persuadir Jesus para repreendê-la, para que fosse ajudar com o serviço. Lucas 10, 40-42. Mas ao contrário do que imaginava, ela mesmo que foi advertida. Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas banais. Marta precipitou-se em querer fazer muitas coisas, quando na verdade, precisava fazer uma só: estar na presença de Jesus e desfrutar bem esse tempo. Apesar dos muitos afazeres que temos no dia a dia, não podemos esquecer que o mais importante é nos aquietarmos aos pés de Jesus, tendo comunhão com Ele. Há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3:1. Não precisamos estar ansiosos com todas as outras coisas se escolhermos a melhor parte todos os dias. Jesus. 15. Dalila, a chantagista emocional. Sansão foi um conhecido líder em Israel no tempo dos juízes. Atuou contra os filisteus, sendo reconhecido por ser o homem mais forte de seu tempo. A sua força vinha de Deus. Contudo, esse homem apaixonado foi facilmente dobrado pelas ardilosas palavras de uma mulher falsa e manipuladora. Dalila conquistou-lhe o coração, por um preço estabelecido pelos filisteus, para descobrir o segredo da sua força. Juízes 16, 15-16. Dalila traiu o apaixonado Sansão, culminando na sua prisão, com os olhos furados, e finalmente na morte dele e de milhares. Juízes 16:30. Há duras consequências quando agimos com manipulação enganadora. Dalila é o exemplo de mulher que usa a sedução para conquistar e depois manipular conforme seus interesses. A sensualidade, mentira e ganância regem a sua conduta perversa. Isso é do maligno. A mulher cristã deve viver o oposto disso. Suas virtudes são provenientes da verdade, de Cristo, o perfeito, santo e amoroso Deus. Por isso, seja autêntica na sua fé e fuja da falsidade, da fofoca e traição. 16. Heródias e Salomé, as manipuladoras, mãe e filha. Heródias era esposa de Felipe, irmão de Herodes, mas deixou-o por causa de Herodes. João Batista denunciou essa má conduta e por isso Heródias o odiava, aguardando uma oportunidade para matá-lo. Herodes prendeu João e o protegia, pois sabia que este era um justo homem de Deus. Mas Herodes esperou pela ocasião certa para pôr em prática o seu plano maligno de matar João Batista. No banquete de aniversário de Herodes, Salomé dançou agradando ao rei e seus convidados. Por isso, Herodes ofereceu um pedido à jovem: peça-me qualquer coisa e te darei. Salomé, instruída por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. O rei não tinha como escapar, pois prometeu publicamente dar o que ela pedisse. Assim, a maligna Heródias finalmente conseguiu o que queria. A maldade contamina todos ao redor. A fria manipulação dessas mulheres mostram que podemos influenciar as pessoas à nossa volta, inclusive aqueles que nos amam. Mas, no fim, colhemos o que semeamos. Gálatas 6:7. Dalila iludiu Sansão para receber uma grande recompensa em prata. Heródias usou Herodes e a própria filha para silenciar a voz do profeta, assassinando João Batista. Salomé usou o corpo e o que aprendeu da mãe para manipular o rei e seus convidados. Um abismo chama outro abismo, por isso decida ser verdadeira e influenciar com o amor de Cristo. A manipulação é tendenciosa e maligna, portanto não agrada a Deus. 17. A mulher de Jó.
A conhecida história de Jó fala-nos da sua paciência e fidelidade a Deus em meio a grande sofrimento e perdas. Mas o que sabemos sobre sua mulher? A Bíblia diz pouco, mas dá um triste detalhe de como ela reagiu à dor que o casal enfrentava. Em vez de encorajar e ajudar ao marido no momento difícil, ela disse algo que pode representar muito de seu caráter. Jó 2:9-10. Não faltava mais nada depois de todo o sofrimento da perda dos filhos, de bens e riquezas, ainda ter que lidar com o esposo doente, definhando. Para ela não fazia sentido o esposo permanecer íntegro e crente. Em vez de se apegar a Deus com confiança, porque continuava a sustentar suas vidas, ela aconselhou o marido a amaldiçoar a Deus e morrer. Apesar de tudo, ela não revelou a mesma atitude de fé e humildade do marido. Não orou com e por ele, não bendisse ao Senhor, nem buscou sua ajuda. Culpar a Deus pelas circunstâncias ruins foi a escolha infeliz daquela mulher. Não murmure. Louve. O sofrimento não deve dar aval para amaldiçoar, praguejar ou estar indignada contra Deus. Em meio à crise, dor e perdas, entregue a Deus sacrifícios de louvor e não murmuração. A arrogância e murmuração não podem mudar as circunstâncias. Busque a Deus e apresente diante dele a sua causa. O Senhor traz consolo e refrigério nos tempos difíceis. 18. Jezabel, mulher maligna que incitava a maldade. Talvez a número 1 em perversidade, Jezabel foi uma rainha vingativa e manipuladora que induziu o rei Acabe a cometer diversos males em Israel. 1 Reis 21:25. Assassina, 1 Reis 21:5-16, e perseguidora, matou profetas do Senhor, 1 Reis 18:4, e patrocinava a idolatria no país, 1 Reis 18:19. Ameaçou o profeta Elias depois do confronto com os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas por causa da sua muita malícia e crueldade, teve um fim trágico e uma morte horrível. 2 Reis 9:33-35. A humildade precede a honra. Provérbios 18:12. A prepotência e arrogância de Jezabel ensinam que a maldade tem e terá sempre as suas consequências. Será castigada por Deus. A atitude maligna e vingativa não garante as aspirações egoístas do perverso. Nem a sua falsa estabilidade balizada em falsos deuses, idolatria, poderia satisfazer suas ambições nesta ou noutra vida. Por isso, abandone a maldade, idolatria e injustiça. Busque conhecer a bondade e misericórdia de Deus, por meio da sua palavra. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e comentar. A sua participação é muito importante para nós. Que Deus te abençoe.